Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor vive em cada um de nós, tudo bem? Meu nome é Nilson e esse é o canal Kerox. Eu quero deixar uma palavra hoje para vocês, ela se encontra em Romanos capítulo 1, a gente vai ler o verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, tá? Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo Jesus, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Eu leio aqui na versão da nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão, que é uma versão que nós costumamos usar aqui em casa para fazer os nossos devocionais. E eu gosto dessa tradução porque ela vai usar o termo gentios, né? Muitas traduções mais antigas usam o termo grego, porque o mundo, na época do apóstolo Paulo, o autor dessa carta aos Romanos, era grego, era helenizado. E por que eu trouxe essa reflexão hoje, né? A gente vive um tempo de extrema conturbação, né? As coisas andam de mal a pior a nível ideológico, a nível político, a nível sanitário, com a epidemia da Covid-19, e são várias crises em uma só, né? Eu nunca vi um tempo com tamanhas crises, e a gente estamos todos, né? Todos nós estamos estarrecidos com o que aconteceu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, em relação ao homem chamado George Floyd, né, um homem negro que foi asfixiado, morto por um policial branco. E esse evento está causando um rebuliço, um estardalhaço gigantesco nos Estados Unidos. Várias cidades dos Estados Unidos, Atlanta, Nova York, Los Angeles, a própria Minneapolis, né, que é o centro disso tudo, estão vivendo um tempo de profundos protestos, vandalismo e manifestações contrárias ao que aconteceu com George Floyd. George Floyd era um homem negro do Texas, de Houston, né, e que fazia um trabalho evangelístico nas periferias daquela cidade, com o viés de que o evangelho transformasse a vida daqueles meninos. Tem várias matérias aí na grande revista cristã Christianity Today, né, fundada pelo Billy Graham, que talvez seja a maior revista cristã do mundo até hoje. O portal Guia me traduziu a reportagem deles em português, você pode conferir no site das duas. Se quiser ver a original, vai no site da Christianity Today, e se quiser ver a tradução em português, você vai no portal Guia-me. Eu recomendo muito que vocês leiam Christianity Today, né? Eu gostaria aqui de frisar esse acontecimento, o George Floyd, um irmão nosso em Cristo Jesus, e mesmo se não fosse, o ato em si é um absurdo, né? Não se trata assim, nem mesmo alguém que tenha cometido um crime, e que é muito longe de ser o caso dele. No caso dele, ele era um homem completamente inocente, né? Ele perdeu o emprego de garçom num restaurante, é uma das vítimas aí da crise econômica que o coronavírus traz também, e foi para Minneapolis para tentar arrumar algum tipo de emprego, e aconteceu o que aconteceu, né? A gente não sabe todas as informações ainda, isso está em curso de investigação, mas o fato é que certamente, né, é um ato racista. Eu acho que não tem como a gente deixar de condenar desse jeito. O racismo é um pecado, né? Isso que eu quero frisar aqui a princípio no nosso vídeo. O racismo é um pecado, e um dos pecados mais horrorosos que existem, um dos pecados mais sem sentidos que existem. Nenhuma ciência, nenhuma religião, nenhuma área do saber humano justifica o racismo feito por etnias, né? A gente sabe que a escravidão é algo que acontece na humanidade desde a antiguidade. Sabemos que para ter mão de obra, para poder explorar a América, os europeus focaram primeiro nos indígenas aqui da terra e depois nos negros africanos, tentando justificar um viés étnico nisso, né? Mas a escravidão nunca foi
particularmente étnica, até então, até o século XVI, quando os europeus chegam aqui no nosso continente. Inclusive usando a Bíblia para tentar distorcer o que está em Gênesis para poder explicar, mas isso é um papo para outra hora. É uma heresia maldita do inferno, né? Uma das piores que tem. Por quê? O Evangelho de Cristo Jesus, ele existe para unificar. A primeira grande voz da história que veio trazer a unificação étnica é o Evangelho, é o Senhor, é a Igreja de Cristo. Porque o Evangelho, como Paulo diz, é o poder para transformar vidas para sempre, para sempre. Você que talvez esteja assistindo o meu vídeo, né? A minha família, os meus amigos mais chegados da igreja, todos nós vivemos o Evangelho profundamente e somos profundamente transformados pelo Senhor. Quando a gente para pensar o que Deus já fez na transformação da nossa vida, é absurdo. É o grande milagre que existe no mundo. O Evangelho transformando a vida de pecadores como eu e como você. Então, assim, Paulo, ele era um homem que vivia para pregar o Evangelho sem ter vergonha dele, sem se envergonhar dele. O Evangelho de Cristo Jesus, ele veio para todo tipo de etnia, para todo tipo de povo. Não há povo que exista que não possa viver o Evangelho. Isso é claro aqui nas Escrituras, é claro nesse texto que a gente pregou, né? É claro em diversos outros textos, é claro em todo o tempo na palavra de Deus. O Evangelho, ele é o fator que realmente transforma vidas e transforma o racismo. O racismo, ele é um pecado. Você não pode esquecer que o racismo é um pecado. O racismo é fruto da queda do homem. O racismo, ele é não só uma condição ideológica, ele é fruto do nosso coração pecaminoso. Ninguém está livre de sofrer e nem de ser racista em algum momento, porque o racismo é um pecado que dá em homens. E as Escrituras é a única solução para o racismo. Pregue o Evangelho, meu irmão. Não se envergonhe do Evangelho, como Paulo está falando aqui. Não caia nas narrativas ideológicas tentando justificar e tentando resolver de forma humana as coisas. Somente o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus, pode resolver pecados. E o racismo é um pecado. Logo, somente o Evangelho pode resolver a questão do racismo. Eu estou batendo nessa tecla aqui porque quando acontece algo absurdo, estrondoso como esse, diversas vozes vão tentar convencer o seu coração de que isso pode solucionar esses atos absurdos. Mas como diz o Paul Washer, no grande O Verdadeiro Evangelho, o racismo, ele é fruto do coração humano e ele não ele é um monstro, né? Ele é um pecado monstruoso, mas ele é um pecado monstruoso dando em homens. A nossa natureza pecadora é monstruosa. Então, só o Evangelho pode solucionar. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, lute com o Evangelho contra pecados como o racismo. O racismo é um dos pecados mais horrendos, como eu já disse. E somente o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa racista e de uma sociedade racista. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. O nosso Cristo era judeu, homem de pele morena do Oriente Médio. E é o judeu rei de todas as coisas. Como homem, né, ele era judeu e é o rei de todas as coisas, sobre todas as etnias. O nosso rei, o rei do reino de Deus, que veio e estar por vir, dentro daquilo que o George Led fala, né, o já e ainda não, é Cristo Jesus. E ele veio para salvar a gente. Eu quero deixar uma dica aqui de um livro, né? Esse livro é excelente. O Racismo, a Cruz e o Cristão, do nosso grande John Piper. Excelente livro, excelente, um livro mais atual do que nunca, de Edições Vida Nova. É a minha dica de hoje. Lê esse livro, pregue na sua igreja contra o racismo, pregue o Evangelho no púlpito e também no discipulado pessoal contra o racismo e vamos lutar contra esse pecado, porque já está mais do que na hora dele ser vencido, principalmente no nosso meio. Não aceite ninguém que tente trazer alegoria entre o cristianismo e o racismo, porque não é isso que o Evangelho prega, não é isso que a Bíblia prega. Isso é uma alteração, uma deturpação demoníaca da palavra de Deus. Amém?